Arquivos extraterrestres. É uma das histórias de OVNIs mais estranhas já contadas. Em Aurora, no Texas, em 1897, testemunhas descreveram uma nave voadora 5 anos antes do voo dos irmãos Wright. O que voou sobre o Texas em 1897 não foi feito pelo homem. Existem indícios de que um OVNI caiu nesse local em 1897. Um corpo pequeno e desfigurado foi descoberto nos destroços. Os jornais disseram que não era um habitante deste mundo. Ele foi enterrado no cemitério local e deu origem a uma lenda. Alguns dizem que é um folclore, mas outros o consideram um acontecimento histórico. Não conheço um exemplo melhor de OVNI. Fato ou ficção? Verdade ou mito? Venha conosco e vamos abrir os arquivos extraterrestres sobre o acidente no Texas. O incidente Roswell de 1947 é a história mais famosa da queda de OVNI. Mas não foi a primeira. Em 17 de abril de 1897, uma nave misteriosa foi vista nos céus da cidade de Aurora, no Texas, em curso de colisão com a casa de um juiz. A história da queda em Aurora é bem simples e direta. Segundo os relatos dos jornais da época, no início da manhã de 17 de abril de 1897, um grande objeto cilíndrico prateado flutuou cada vez mais perto da Terra, atingiu uma torre na casa do juiz Proctor e explodiu, espalhando destroços por toda parte. Em 19 de abril de 1897, o jornal Dallas Morning News escreveu: por volta das 6 horas da manhã, os madrugadores de Aurora foram surpreendidos pelo aparecimento súbito de uma nave que viajava pelos céus. Ia em rumo norte, muito perto da Terra. A nave passou diretamente sobre a praça pública e, ao chegar à zona norte da cidade, colidiu com a torre do moinho de vento do juiz Proctor, despedaçando-se em uma terrível explosão. Os destroços espalharam-se por vários acres, danificaram o moinho e o tanque de água e destruíram o jardim do juiz. Segundo a história local, muitos dos habitantes de Aurora correram para a fazenda do juiz Proctor para ajudar no que pudessem. O que encontraram estava além de sua compreensão. O Dallas Morning News relatou que havia algo ou alguém na nave. O piloto da nave parecia ter sido o único a bordo, e embora seus restos estivessem desfigurados, foi possível perceber que não era um habitante deste mundo. O Sr. T.J. Wims, membro do Corpo de Sinalização do Exército Americano e uma autoridade em astronomia, é de opinião que o piloto era nativo do planeta Marte. Ele foi descrito como extraterrestre e considerado marciano. A única referência a marcianos na época estava nos livros dos escritores de ficção científica, e o reconhecimento pode ter sido motivado em parte pela literatura. Claro que eu não estava lá, e não posso dizer ao certo quem pilotava a nave. Só posso me basear nas notícias dos jornais, e elas deixam muito claro que os restos indicavam que ele não era um habitante deste planeta. Segundo o Fort Worth Register, o ET não sobreviveu. Noticiaram que teve um enterro cristão no cemitério da cidade. Os destroços da nave foram jogados em um poço. Os habitantes da cidade queriam esquecer o incidente. Eu não diria que fingiram que não acontecera, mas não podiam lidar com o que não entendiam. Uma pedra pequena foi colocada no local não demarcado para indicar o túmulo do piloto. Mesmo assim, ele não pôde descansar em paz. Com o passar dos anos, havia cada vez menos testemunhas oculares dos eventos de abril de 1897. Por fim, a história transformou-se em lenda que alguns pensam ser ficção. As terras do juiz Proctor foram vendidas. Os jornais pararam de escrever sobre o incidente em Aurora e o túmulo transformou-se em mera curiosidade.
Devo admitir que minha primeira reação à história de Aurora foi de ceticismo. Mas, para se escrever uma história, é preciso empenhar-se em descobrir a verdade, e foi isso que impulsionou minha investigação. Quando comecei a pesquisar, descobri que havia mais na história do que o incidente de Aurora. Fui ao Dallas Morning News, supondo que a história de Aurora estaria nas manchetes da primeira página. Mas me enganei. Estava no meio da página 5. E fiquei intrigado, pois não era a única história de naves naquela página. Na verdade, havia mais de 12 artigos diferentes sobre naves misteriosas na edição do jornal de 19 de abril. Houve pelo menos 16 naves na mesma área 2 dias antes do incidente. 16 casos relatados por pessoas respeitáveis. É significativo. No final de novembro de 1896, milhares de pessoas disseram ter visto naves misteriosas na Califórnia, a 2.400 quilômetros de distância. Nos meses seguintes, os relatos incluíram outros 20 estados, da Califórnia a Michigan. No Texas, naves foram vistas em 30 condados, entre abril e maio de 1897. Nesses 2 meses de 1897, centenas de texanos viram algo nos céus noturnos do Texas. Eles o descreveram como algo cilíndrico. Algumas pessoas disseram que tinha luzes, outros disseram que não. Alguns disseram que viajava a 300 ou 500 km por hora, fazia coisas que os aviões de hoje mal conseguem fazer. A velocidade máxima da época nos trens era de 65 km por hora. Dizer que a nave voava nos céus a mais de 160 km por hora corresponderia hoje a dizer que algo voa a milhares de quilômetros por hora. Wallace Cheriton, historiador do Texas, concentrou sua pesquisa nas testemunhas mencionadas pelos artigos de jornais. Esforcei-me para provar que essas pessoas existiram. E fiquei feliz quando descobri que elas foram, de fato, pessoas reais. Fiquei empolgado quando ouvi pela primeira vez as histórias das naves. Não era um incidente isolado, pessoas de todo o país viram algo. Isso validava as histórias. O que viram? Por que viram? Acho que nunca saberemos o que viram, mas sei que viram algo. Pode ter sido um balão? Talvez. Mas não foi um avião, porque isso ainda não existia. O primeiro avião dos irmãos Wright só voou em dezembro de 1903 em Kitty Hawk. O que estava voando sobre o Texas em 1897 não foi feito pelo homem. De fato, embora balões de ar quente fossem comuns no final do século XIX, eles não faziam as manobras complicadas descritas pelas testemunhas, como curvas em ângulo reto ou mudanças bruscas de altitude. Havia patentes registradas para aviões, mas não há registro de terem voado nesse período. Estamos falando de algo que não existia em 1897, mas que mesmo assim foi visto por milhares de pessoas. Não conheço um exemplo melhor de OVNI. Os avistamentos pararam logo depois das reportagens sobre a queda em Aurora. De repente surgiram perguntas. Será que os avistamentos eram reais ou parte de um boato gigantesco? Se deixarmos de lado os boatos conhecidos, se os esquecermos, sobram centenas de avistamentos relatados por pessoas comuns que não tinham outros motivos a não ser terem visto algo e quererem contar o que viram. Com o passar dos anos, investigamos centenas ou milhares de relatos de OVNIs. Foram vistos, aterrissaram e partiram. Aqui, algo foi visto, caiu e deixou um ocupante morto. Por isso, considero Aurora como o melhor caso de OVNI a ser investigado. Além disso, aconteceu antes de Roswell. Ninguém tentou ocultá-lo. Não sabiam de nada a respeito. Acho que esse é o melhor caso para se obter as evidências necessárias para provar ou refutar o que estava acontecendo.
jornalistas em curso de colisão com a casa de um juiz. A história da queda em Aurora é bem simples e direta. Segundo os relatos dos jornais da época, no início da manhã de 17 de abril de 1897, um grande objeto cilíndrico prateado flutuou cada vez mais perto da Terra, atingiu uma torre na casa do juiz Proctor e explodiu, espalhando destroços por toda a parte. Em 19 de abril de 1897, o jornal Dallas Morning News escreveu: por volta das 6 horas da manhã, os madrugadores de Aurora foram surpreendidos pelo aparecimento súbito de uma nave que viajava pelos céus. Ia em rumo norte, muito perto da Terra. A nave passou diretamente sobre a praça pública e, ao chegar à zona norte da cidade, colidiu com a torre do moinho de vento do juiz Proctor, despedaçando-se em uma terrível explosão. Os destroços espalharam-se por vários acres, danificaram o moinho e o tanque de água e destruíram o jardim do juiz. Segundo a história local, muitos dos habitantes de Aurora correram para a fazenda do juiz Proctor para ajudar no que pudessem. O que encontraram estava além de sua compreensão. O Dallas Morning News relatou que havia algo ou alguém na nave. O piloto da nave parecia ter sido o único a bordo, e embora seus restos estivessem desfigurados, foi possível perceber que não era um habitante deste mundo. O Sr. T.J. Wims, membro do Corpo de Sinalização do Exército Americano e uma autoridade em astronomia, é de opinião que o piloto era nativo do planeta Marte. Ele foi descrito como extraterrestre e considerado marciano. A única referência a marcianos na época estava nos livros dos escritores de ficção científica, e o reconhecimento pode ter sido motivado em parte pela literatura. Claro que eu não estava lá, e não posso dizer ao certo quem pilotava a nave. Só posso me basear nas notícias dos jornais, e elas deixam muito claro que os restos indicavam que ele não era um habitante deste planeta. Segundo o Fort Worth Register, o ET não sobreviveu. Noticiaram que teve um enterro cristão no cemitério da cidade. Os destroços da nave foram jogados em um poço. Os habitantes da cidade queriam esquecer o incidente. Eu não diria que fingiram que não acontecera, mas não podiam lidar com o que não entendiam. Claro que eu não estava lá, e não posso dizer ao certo quem pilotava a nave. Só posso me basear nas notícias dos jornais, e elas deixam muito claro que os restos indicavam que ele não era um habitante deste planeta. Segundo o Fort Worth Register, o ET não sobreviveu. Noticiaram que teve um enterro cristão no cemitério da cidade. Os destroços da nave foram jogados em um poço. Os habitantes da cidade queriam esquecer o incidente. Eu não diria que fingiram que não acontecera, mas não podiam lidar com o que não entendiam. Uma pedra pequena foi colocada no local não demarcado para indicar o túmulo do piloto. Mesmo assim, ele não pôde descansar em paz. Com o passar dos anos, havia cada vez menos testemunhas oculares dos eventos de abril de 1897. Por fim, a história transformou-se em lenda que alguns pensam ser ficção. As terras do juiz Proctor foram vendidas. Os jornais pararam de escrever sobre o incidente em Aurora e o túmulo transformou-se em mera curiosidade. Devo admitir que minha primeira reação à história de Aurora foi de ceticismo. Mas, para se escrever uma história, é preciso empenhar-se em descobrir a verdade, e foi isso que impulsionou minha investigação. Quando comecei a pesquisar, descobri que havia mais na história do que o incidente de Aurora. Fui ao Dallas Morning News, supondo que a história de Aurora estaria nas manchetes da primeira página. Mas me enganei. Estava no meio da página 5. E fiquei intrigado, pois não era a única história de naves naquela página.
Na verdade, havia mais de 12 artigos diferentes sobre naves misteriosas na edição do jornal de 19 de abril. Houve pelo menos 16 naves na mesma área 2 dias antes do incidente. 16 casos relatados por pessoas respeitáveis é significativo. No final de novembro de 1896, milhares de pessoas disseram ter visto naves misteriosas na Califórnia, a 2.400 quilômetros de distância. Nos meses seguintes, os relatos incluíram outros 20 estados, da Califórnia a Michigan. No Texas, naves foram vistas em 30 condados, entre abril e maio de 1897. Nesses 2 meses de 1897, centenas de texanos viram algo nos céus noturnos do Texas. Eles o descreveram como algo cilíndrico. Algumas pessoas disseram que tinha luzes, outros disseram que não. Alguns disseram que viajaram. Quando comecei a pesquisar, descobri que havia mais na história do que o incidente de Aurora. Fui ao Dallas Morning News, supondo que a história de Aurora estaria nas manchetes da primeira página. Mas me enganei. Estava no meio da página 5. E fiquei intrigado, pois não era a única história de naves naquela página. Na verdade, havia mais de 12 artigos diferentes sobre naves misteriosas na edição do jornal de 19 de abril. Houve pelo menos 16 naves na mesma área 2 dias antes do incidente. 16 casos relatados por pessoas respeitáveis é significativo. No final de novembro de 1896, milhares de pessoas disseram ter visto naves misteriosas na Califórnia, a 2.400 quilômetros de distância. Nos meses seguintes, os relatos incluíram outros 20 estados, da Califórnia a Michigan. No Texas, naves foram vistas em 30 condados, entre abril e maio de 1897. Nesses 2 meses de 1897, centenas de texanos viram algo nos céus noturnos do Texas. Eles o descreveram como algo cilíndrico. Algumas pessoas disseram que tinha luzes, outros disseram que não. Alguns disseram que viajava a 300 ou 500 km por hora, fazia coisas que os aviões de hoje mal conseguem fazer. A velocidade máxima da época nos trens era de 65 km por hora. Dizer que a nave voava nos céus a mais de 160 km por hora corresponderia hoje a dizer que algo voa a milhares de quilômetros por hora. Wallace Cheriton, historiador do Texas, concentrou sua pesquisa nas testemunhas mencionadas pelos artigos de jornais. Esforcei-me para provar que essas pessoas existiram. E fiquei feliz quando descobri que elas foram, de fato, pessoas reais. Fiquei empolgado quando ouvi pela primeira vez as histórias das naves. Não era um incidente isolado. Pessoas de todo o país viram algo. Isso validava as histórias. O que viram? Por que viram? Acho que nunca saberemos o que viram, mas sei que viram algo. Pode ter sido um balão? Talvez. Mas não foi um avião, porque isso ainda não existia. O primeiro avião dos irmãos Wright só voou em dezembro de 1903 em Kitty Hawk. O que estava voando sobre o Texas em 1897 não foi feito pelo homem. De fato, embora balões de ar quente fossem comuns no final do século XIX, eles não faziam as manobras complicadas desse